Meus amigos, que notícia terrível, cara. Que notícia terrível. Eu não sei se esses primeiros jogos ele fica fora. Eu não sei se ele joga na Argentina. A gente ainda não tem um posicionamento oficial do Flamengo. Mas a pior notícia aconteceu. Os exames apontaram, eu acordei agora com essa notícia triste. Os exames do Pedro apontaram fratura no antebraço. O jogador vai ter que ficar imobilizado de 21 a 30 dias imobilizado. O Flamengo ainda não soltou nota. A informação foi do Vene Casagrande. O Vene é muito bem informado, então, cara, não desconfio de nada dessa informação. Ou seja, situação terrível. O Pedro aí imobilizado, lembrando que ele faz o pivô, que ele usa muito o próprio Felipe Luiz. Vocês vão ver aqui, eu estou trazendo a coletiva do técnico do Racing e do Felipe Luiz, para quem não viu, completas, tá? E com legenda do técnico do Racing. O Felipe Luiz fala sobre isso, que o Pedro estava indo para o hospital, vocês vão ver, ele fala sobre o Pedro utilizar muito o braço, então é muito ruim essa situação do Pedro. Eu até acho que ele possa jogar imobilizado, já tivemos vários jogadores que jogaram imobilizados. O Romário, vale a gente lembrar que o Romário, atacante, fez gols contra o Botafogo com o braço imobilizado, aquele famoso jogo do Márcio Teodoro, Flamengo campeão da Taça Guanabara 95, o Romário estava com o braço imobilizado e arrebentou no jogo. É possível, tá? É possível. Não quero ficar pensando que a gente vai perder o Pedro numa reta final de temporada, a gente não pode perder, mas eu acho que ele perde, né? Perde mobilidade, perde o pivô, que ele faz muito bem, ele usa o braço para fazer o pivô, é uma das armas do Pedro, né? Então, é terrível, tá? Terrível essa notícia. Eu vou até conversar com algumas pessoas, saber como é que pode ser essa recuperação, se ele já poderia jogar imobilizado nesse primeiro jogo, ou se tem que esperar primeiro, dar uma calcificada, né? Dar uma primeira recuperada, né? De repente não é possível que ele jogue contra o Fortaleza. Então, olha só, a informação do Vene foi que os exames constataram mesmo a fratura. Na dividida que ele sofreu ali, ele se lesionou na dividida da partida. A data de volta aos gramados ainda será avaliada de acordo com informações aí apuradas pelo jornalista. Então, não há certeza de quando ele volta, por isso que eu estou falando. A questão de que tem jogadores que jogam imobilizados não quer dizer que ele vai pegar e jogar contra o Fortaleza no domingo. É um desfalque, ainda mais nessa fase do Pedro, é um desfalque terrível, meus amigos, terrível. É um desfalque que faz muita falta, até principalmente se a gente avaliar essa declaração do Bruno Henrique, né? A gente tem a gente tem dois atacantes a menos, o Pedro e o Bruno Henrique, após ele ter falado isso aí, ó. Olha, jogadores que chegaram, todo mundo nomeado, entende bem que é uma Libertadores, jogadores de Europa, Champions League, campeões. Então não preciso passar que a gente tem a jogar. Ele sabe que está em jogo, então eu estou ali para poder ajudar, como eu falei, e todo mundo está para poder ajudar o Flamengo. Olha, não é minha posição, né? Todo mundo sabe. E como eu falei ali, deixei claro para o Felipe que eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de 9, porque a gente tem um centroavante melhor do Brasil ali, centroavante de seleção brasileira, e o Pedro está super bem, o Felipe entendeu também que é o momento do Pedro. Então, cara, desde o primeiro dia que o Felipe veio conversar comigo quando assumiu, estou ali para poder ajudar. Então, se eu jogar ou não, isso aí é particular dele. Eu entendo o que ele quer fazer, então não estou ali para poder atrapalhar, estou ali para poder ajudar. Obrigado. Valeu. Complicado. Agora que a gente precisava que você fosse atacante, que você fosse camisa 9, né, BH? Agora a gente precisava. Ah, você não gosta, mas agora a gente precisava. Essa era a nossa necessidade do momento. Fazer o quê? Galera, olha só, a gente tem amanhã R$ 1 milhão no Pix do Milhão. Você pode garantir agora com hiper desconto. Pix do Milhão
Você tem aí até R$20.000 em prêmios instantâneos. A raspadinha, cara, você comprou, você já garantiu a participação na raspadinha. E amanhã, R$1 milhão. Para a próxima semana, segunda-feira tem 100 mil, quarta-feira 100 mil e sexta 1 milhão, além dos prêmios instantâneos. Garanta agora mesmo o seu Pix do milhão e você pode ganhar R$1 milhão já amanhã. A gente também lembra aqui que você pode emagrecer, rapaz, tô emagrecendo bem, com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim. Em todo o Brasil tem uma Mais Cabelo perto de você, né? Então aproveite, o link tá aí no comentário fixado. Lembrar também que Flabet virou ganhei.bet, a plataforma continua normal, a mesma que você sempre usou, ou que você queria usar e não tinha usado ainda. Então, você pode fazer o seu cadastro, o link tá nos stories, tá também na bio, destaque do nosso Insta. Então vai lá, já pega o link para você fazer o seu cadastro, né? Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, né? A Flabet agora é ganhei.bet, a empresa que você está acostumado, que você sabe que é espetacular, cara, jogabilidade super bacana, um site bom de usar, você pode estar acessando agora mesmo. Tamo junto. Mais uma vez, troquinho do pão, sempre com muita responsabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouco desse jogador e também da entrada do Lino no segundo tempo, que entrou bem também. Obrigada. Primeiro, porque encaixava muito no plano de jogo do que eu pensava, onde poderíamos machucar a defesa do Racing, e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando, né, no campo no primeiro tempo. E também pensando numa eventual troca no segundo tempo, para o Lino já pegar o lateral mais cansado, com o jogo mais aberto. Eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão num grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. Felipe, boa noite. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Na fase anterior, o Flamengo saiu aqui do Maracanã com uma vitória por 1 gol de diferença e teve o Estudiante lá na Argentina, aquele cenário que a gente já sabe. E hoje, de novo, constrói essa vantagem, é uma vantagem, começa a semana que vem, vencendo por 1-0. Queria que você falasse os principais aspectos do aprendizado da fase anterior, tendo em vista que agora, de novo, chega nessa situação de jogar no estádio adversário, tendo a pressão e sabendo que vai ser atacado por já estar na vantagem no placar desde o apito inicial. A vantagem, ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos a Recopa contra o Botafogo, o poder que esse time tem em transições. Então é importante construir essa vitória, criar chances, e assim fizemos, criamos as chances. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, de uma equipe madura que está com muita confiança. Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. O jogo começou muito ruim, assim, digamos, para o lado do Flamengo, né? O Racing pressionando bastante, com um volume de jogo maior. Depois, no segundo tempo, teve essa melhora. O Flamengo finalizou 19 vezes, né, na partida, conseguiu ali fazer o gol e depois, no finalzinho, também quase fez o segundo. Enfim, eu queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse jogo da volta, tendo em vista que você está a um passo aí de uma decisão de Libertadores, né, agora como treinador. O Racing não tem jogo no final de semana, o Flamengo vai a Fortaleza. E aí eu queria entender como é que você vai preparar para esse jogo da volta, já que tem essa vantagem mínima, né? Jogo muito ruim no primeiro tempo. Eu tenho que... Bom, segundo talvez a tua expectativa e os seus olhos, né? Mas segundo o que eu esperava totalmente o que aconteceu. Um adversário muito difícil, que eliminou todos os times que veio pela frente, uma semifinal de Libertadores. E que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim?
a expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4-0, talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim. Eu não vi assim. Nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos fechar a força que eles têm, que são essas bolas no espaço, e essas bolas principalmente para o atacante deles, que é um jogador super interessante. Vindo de 48 horas, uma coisa que eu expressamente pedi, que o jogo do Palmeiras fosse no sábado, para ter 4 dias para esse jogo da Libertadores. Não foi. 48 horas, menos 72 horas pro jogo. Entre Palmeiras, que foi um jogo super exigente mentalmente, e um jogo da Libertadores, até então o jogo mais importante do ano. Então estou orgulhoso de todo o esforço que meus jogadores fizeram e a vitória é muito válida. Felipe, Cereto aqui da Paramount Plus, nos chamou a atenção quando você tirou ao mesmo tempo o Pedro e o Arrascaeta. Não sei se o Pedro fez questão física, ele estava com um problema no punho, o Arrascaeta não sei o motivo, você pode falar. E aí também depois entrou o Samuel Lino, que vem sendo criticado pela torcida, e parece que hoje precisou ficar no banco de reservas para mostrar qualidades para a torcida. Chamou muita atenção, ele foi destaque no segundo tempo. Queria que você falasse sobre isso. O Pedro teve um chute no braço, né, dele e agora foi fazer exame no hospital para ver realmente o alcance dessa lesão, sendo um jogador que usa muito o braço para se proteger. E ele estava muito incomodado com isso, e eu sentia que o time baixou fisicamente também. Já aproveitei, o Arrascaeta também nesse momento sentia que tinha baixado fisicamente e não estava encontrando as vantagens para ele, até mesmo porque esses times costumam marcar de forma individual o Arrascaeta. Em todos os jogos contra times argentinos foi assim, principalmente com ele. Então optei por colocar jogadores que atacassem o espaço, que eu acreditava que era o momento de atacar. E a entrada do Lino foi muito importante porque, como eu falei, já pegou um jogo mais aberto, onde o lateral não tinha ajudas. E outra vez, às vezes pro jogador é incômodo, né, sair do time titular e ir pro banco, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que todos são importantes, todos jogam em funções e em momentos diferentes da temporada. Vamos precisar de uns ou de outros, né? Então o importante é que o Lino voltou a se sentir bem outra vez, fez um gol que foi anulado, mas se sentiu outra vez com confiança. Isso porque nós precisamos muito dele, é um jogador muito importante para mim. Boa noite, Felipe, aqui Sidão Marinho da Litoral News, aqui. Todo mundo boa. Foi um jogo onde as duas equipes, né, travaram uma grande batalha, acho que digno de semifinal de Libertadores da América. Carrascal hoje, né, teve uma grande partida e ainda conseguiu fazer o gol para a equipe do Flamengo. Mas para o jogo da volta, né, olhando para um cenário de um Racing que vai precisar buscar o resultado, você espera um jogo deles parecido com o de hoje, o próprio Flamengo mais parecido com o de hoje, ou alguns ajustes na sua visão precisam ser feitos? Eu imagino um Racing parecido, claro que sempre vão existir ajustes, porque da mesma forma que você está me perguntando o que eu vou fazer na quarta-feira que vem, eu ainda vou assistir o jogo, vou rever várias vezes para ver que detalhes podemos pegar e que pistas que o jogo deixou para poder montar o plano para a volta. E da mesma forma eles, né? Mas nós temos que esperar um Racing a melhor versão do time deles. Um Racing impressionante, tentando buscar o resultado a todo momento e tentar anular essa força que tem o ataque deles, que é um ataque muito perigoso. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Hoje a gente viu um Racing apostando muito na bola longa, né? O Estudiantes tentou isso, trouxe muita dificuldade para o Flamengo, mas hoje contra o Racing o Flamengo foi muito bem nessa bola. Teve, na minha visão, algumas dificuldades na bola aérea defensiva. Não sei se você enxergou isso também durante a partida, queria que você falasse sobre isso. E queria que você falasse como é que está o Léo Ortiz, se dá para contar com ele para o jogo da volta. A bola parada defensiva, você fala? Isso, bola parada defensiva. Okay. Bom, se vocês assistiram mais jogos do Racing, essas bolas longas não foi especificamente por causa do Flamengo. A forma que eles têm de jogar, eles se sentem confortáveis de colocar muitos jogadores na última linha e explorar essa bola longa, porque eles têm um atacante que é muito determinante nesse tipo de jogo, e eles exploram muito essa jogada. Então, claro, sempre cria dificuldades. O Palmeiras também fez, o Estudiantes também fez, e isso cria dificuldade para todos os adversários. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, você
espaça teu próprio time e também nos dá vantagem a nós, né, nessa segunda bola. Sobre o Léo Ortiz, esperar... conseguiu... Porque, sinceramente, quando eu vi o Léo Ortiz sair no outro dia do gramado, eu pensei... Fui pessimista. Esperava que não poderia contar já com o Léo para a temporada. Ter o Léo recuperado e com dor ainda, mas estar no banco, para mim é o maior presente que a gente podia ter tido para essa reta final de temporada. Um jogador muito especial. Felipe, aqui, boa noite. Normalmente, quando a gente vê os times virem jogar aqui no Maracanã, principalmente quando é decisão de 2 jogos, sendo o primeiro aqui, eles vêm com uma postura para empatar o jogo e tentar decidir em casa, que é mais fácil. Eu esperava, particularmente, uma postura assim do Racing hoje. Jogar mais atrás, picotar o jogo, fazer uma cera. Queria saber a sua opinião, se o Racing ter proposto o jogo no primeiro tempo, ter vindo para cima, isso te surpreendeu de alguma forma, ou você já esperava realmente essa postura por parte do técnico deles? Obrigado. Bom, eu esperava porque, assim, eu assisti muito, eu e a minha equipe, nós assistimos muitos jogos do Racing e a forma que eles têm de jogar. É muito difícil um treinador mudar muito a forma e o modelo de jogo que ele tem, né? Um time que joga assim, em todos os lugares que eles vão. Às vezes pressionam mais forte, às vezes não tão forte, fazem alguns ajustes para o plano de jogo especificamente, mas eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical, tentando explorar o tempo todo as costas da nossa defesa e principalmente agressivo na marcação. Agressivo, eles são muito agressivos. Os times argentinos são fortes nesses duelos e aconteceu praticamente tudo o que esperávamos, né? E eu acredito que eles também da gente. Então foi um jogo aberto, mas acredito que as melhores chances tenham sido nossas e uma pena não ter saído com um resultado ainda melhor, mas é um resultado justo. Felipe, aqui no meio, boa noite. Gabriel Orfo, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, o Flamengo hoje saiu vitorioso com uma vitória, mas pelo placar mínimo. E olhando nas redes sociais e até mesmo em alguns pontos do Maracanã, a gente vê muitos torcedores com clima até como se o Flamengo tivesse perdido. Eu queria que você comentasse a importância de uma vitória, mesmo que não seja num placar tão grande, é uma vitória. Em uma semifinal de Libertadores, como você falou, um jogo difícil contra uma equipe que veio para jogar contra o Flamengo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a importância de, mesmo com placar mínimo, garantir uma vitória em um jogo desse. Obrigado. Cada torcedor pode ter saído daqui com uma sensação, o que fica, se eu fosse torcedor, se eu estivesse na arquibancada, a luta que os jogadores deixaram tudo no campo, tudo que tinham no campo contra o Palmeiras e tudo que tinham e mais contra o Racing hoje na Libertadores. Esse time quer muito. O resultado, como eu falo sempre, a gente não controla. 1-0, empate, às vezes vamos perder. O futebol é assim. Mas o que me deixa feliz como treinador e me deixa representado de uma forma que me deixa muito orgulhoso é a entrega desses jogadores em cada segundo, em cada metro quadrado do campo e isso começando pelos da frente, começando por Pedro e Arrascaeta, hoje Luiz Araújo e Carrascal. Isso é o que mais me deixa orgulhoso e é o que faz o nosso time ser tão sólido da forma que está. Felipe, Simon Lé do Coluna do Fla. A gente está vivendo uma crise da arbitragem no Brasil, né? Você mesmo já falou sobre isso recentemente. No jogo da Libertadores aqui contra o Estudiantes, a gente teve aquele problemão também, com aquela expulsão injusta do Plata. E hoje, incrivelmente, né, se é que dá para dizer assim, a arbitragem foi muito boa, né? Tanto que a gente nem falou dela até agora, nesse momento. Porém, no jogo de volta, na Argentina, a gente sabe que, historicamente, os árbitros tendem a ser um pouco mais caseiros e a torcida faz muita pressão, o time faz muita catimba. Como é que você pretende preparar o time para esse tipo de enfrentamento que, se já foi desafiador contra o Estudiantes, provavelmente será muito mais ainda lá em Avejaneda? Contra o Estudiantes, no jogo de volta foi uma arbitragem muito boa. Hoje também foi muito boa. O que eu sinto é que o árbitro ele entra com a pressão do jogo, não a pressão do ambiente externo, né? E isso faz ele apitar de uma forma muito serena, muito tranquila, sendo que é um jogo muito tenso e tomou boas decisões. Assim, realmente esperamos que o árbitro do próximo jogo esteja no mesmo nível de serenidade, que o árbitro não seja protagonista, como você mesmo falou, que a gente não fale dele. Isso quer dizer que o futebol ganha, os jogadores são os protagonistas.
Felipe, boa noite. Eric Viana, do Mundo Bola Flamengo. Parabéns pela vitória. O Carrascal hoje criou, driblou, fez gol, jogou muita bola. Queria te perguntar se essa é a mais pura definição de um abridor de latas que o Flamengo tanto buscou. Obrigado. Bom, o Flamengo busca jogadores com muita qualidade, com jogadores que sejam diferentes, com a bola no pé, que saibam o que fazem, mas principalmente o que me deixa feliz do Carrascal é que é um jogador que melhorou ainda mais desde que ele estava lá na Rússia e a chegada dele aqui. A tomada de decisão no terço final, perto da área, é um jogador ainda mais letal do que era. Eu não sei se em algum momento da carreira dele ele teve tão criativo e tão determinante perto da área. Isso é o que me deixa mais feliz, essa evolução dele. Mas esse jogador que o clube foi buscar foi muito estudado e sabíamos da qualidade que ele tinha quando fomos buscá-lo. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Você muitas vezes justificou a escalação do Samuel Lino como uma questão tática, sem a bola e tudo mais. Hoje, na entrada do Carrascal, eu queria a sua análise da parte tática, porque todo mundo sabe que ele realmente fez uma ótima partida, mas como você enxergou a função tática do Carrascal com essa saída do Lino do time? Obrigado. Como eu falei na primeira pergunta, a característica do Carrascal encaixava mais para o que eu queria em função do plano de jogo, que os espaços que eu achava que iríamos encontrar contra o Racing, principalmente no primeiro tempo. Também tem a ver com o segundo tempo, como eu achava que o jogo ia ser, e a troca do Lino potencializaria mais ainda o que eu achava que seria o jogo. Deu certo em partes, né? Algumas partes sim, outras não tanto, mas, como eu falei, sempre pensando no que é melhor para a equipe. Felipe aqui, Rock Hudson, canal do Rock Hudson. O terceiro bom jogo do Flamengo pós-parada da data FIFA, né? O Flamengo faz um grande jogo contra o Botafogo, outro jogo grande contra o Palmeiras e agora contra o Racing. O quão importante foi para você ter todo esse elenco sem convocações também, tanto na parte física e na parte tática também, que você vê que tem funções que o Flamengo tem feito muito bem, até com o próprio Carrascal, que é o novo Coringa. O quão importante foi para você ter todo esse elenco e o que mudou de antes da data FIFA para agora? Bom, sempre que temos tempo para treinar, uma semana cheia para treinar, se recuperam conceitos que vão se perdendo, detalhes micro que talvez aí passem desapercebido pelos jornalistas ou pelos próprios torcedores, mas para mim, como treinador, não passa. E esses detalhes a gente precisa do jogador fresco para trabalhar, para ter horas no campo para poder treinar. Esse é o primeiro. Depois, a data FIFA serviu para recuperar alguns jogadores na parte física mesmo. Por exemplo, o Luiz Araújo fez uma semana incrível na data FIFA, o Pedro fez uma semana extraordinária, e tudo isso os credencia, potencializa muito mais o físico deles para eles poderem aguentar a sequência, para poder aguentar os 90 minutos com a alta intensidade que o jogo do Flamengo pede. Por isso é sempre importante ter essas pausas para a gente poder recuperar, principalmente os jogadores aí que estão nesse processo de somar minutos, né? Então por isso que foi bom. Aqui Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da HCRN, parabéns pela vitória. Você destacou a agressividade da marcação do Racing, também a imposição física deles na marcação. Queria saber de você, mesmo diante da boa atuação do Flamengo, uma boa vitória com placar magro, você acha que faltou algo a mais no Flamengo ofensivamente para construir um placar um pouco mais elástico e ter uma facilidade maior para o jogo de volta? Sim, fazer mais gols, né? Claro que seria melhor, mas sempre que você no futebol você prepara um jogo, você tem que entender quais são os pontos fortes do adversário. Como eu falei bem antes para você, o Racing é um time que contra-ataca muito forte e que está muito acostumado a partir a própria equipe. Eu vi contra o Vélez, por exemplo, foi um jogo totalmente partido, ida e volta. É uma coisa que não nos interessava. Então, às vezes, você escolhe correr mais riscos ou menos riscos, e eu optei por ter um ataque mais sustentado, principalmente para não expor tanto os contra-ataques. Pode ser que, se eu tivesse exposto mais a equipe, teria sido um placar mais elástico, mas também pode ser que estaríamos aqui falando agora com uma derrota. Então, eu tomo as decisões e o resultado final é o que é, mas o que eu vejo, como eu falei, é a atuação dos jogadores e o que eles criaram, como eles se sentiram no campo, se eles conseguiram encontrar os espaços, se divertiram no jogo, e esse é o meu trabalho.
Boa noite, Felipe, aqui. Natália Brasil, Damas do Esporte. Como a colega falou, o Racing tem a semana cheia, mas o Flamengo enfrenta o Fortaleza. Briga pela liderança do campeonato, né? Desde o início da temporada ficou claro que o Flamengo vem realmente para buscar o Campeonato Brasileiro também. Então, queria saber de você se você já está... Você sempre diz que pensa, né? Sempre na partida seguinte. Então, se há alguma possibilidade de poupar jogadores, se você vai com força máxima, se você já está pensando alguma coisa em relação a isso. Bom, não. Agora o jogo mais importante do ano é o Fortaleza. É uma final para nós, temos que tentar aí vencê-los. Eles estão numa situação complicada, delicada. Nós temos 2 desfalques, começar por aí, que é o Pulgar e o Carrascal. E temos que ir lá para vencer. A partir de amanhã, começarei a estudar o Fortaleza e ver como a gente pode tentar ganhar esse jogo para poder disputar com o Palmeiras até o final e com o Cruzeiro até o final. Felipe, aqui, Júlio Miguel Neto, S1 Live e Desflá. Felipe, algumas outras coletivas passadas, você falou que o termo, né, abre aspas, vocês falam como se o Bruno não soubesse fazer gols. Isso foi no jogo contra o Botafogo, foi até uma pergunta que eu fiz para você. E hoje o Bruno perdeu uma oportunidade no gol do Carrascal que poderia, lógico, o placar não sair do zero. O que eu vou fazer a pergunta para você é o seguinte, você também usou o termo em que o Michel estava imparável nos treinos. Eu queria te perguntar por que o Michel, você está treinando tão bem assim, por que a opção do Bruno entrar e está com uma dificuldade de fazer gols no momento em que não vive com números, né? Você falou inclusive que o Bruno tem números. Os números dele esse ano não são os números como é da história do Bruno Henrique como atleta do Flamengo. E aí eu te pergunto por que não o Michel, pela opção de repente dele entrar do lado. Você acabou de citar o que o Samuel Lino entrou para jogar nas costas do lateral que estava cansado, no lado direito, mesma coisa, o jogador estava bem exausto. Por que não a opção de repente colocar o Michel, já que ele tem treinado tão bem, como você mesmo falou, tem sido imparável, e se o campo fala, e se o jogador se escala, por que não? E a opção do Bruno? Porque o Bruno entrou no lugar do Arrascaeta, no meio, e o Michel, eu já estava com o Plata no campo, na direita, e não quis tirar o melhor jogador do jogo, que era o Carrascal. E para o Michel entrar, teria que entrar o Carrascal. O Michel, sim, está muito bem. Está muito bem. E no final das contas eu tomo as decisões que eu tomo pensando no que é melhor para a equipe. E hoje foi o Bruno. Amanhã ou no jogo do Fortaleza, quem sabe seja o Michel. Felipe, boa noite. Aqui Bruno Castanha, de Papo Futebol Clube. Queria tirar uma dúvida com você, Felipe. Um jogo desse é difícil, uma vitória importante, Libertadores. O Flamengo teve algumas faltas, não só no jogo de hoje, mas falando especialmente no jogo de hoje, faltas próximas a áreas, frontais, e o Flamengo não tem um grande aproveitamento nessa bola. Mas aí muitos torcedores têm a dúvida, por que, por exemplo, o Pulgar, que é um jogador que sempre bateu faltas no time que ele jogou, e no Flamengo já bateu boas faltas também, por que ele não tem essa oportunidade, de repente, de bater essas faltas próximas a áreas, na área, já que ele é um bom batedor? Obrigado. Tem o Eric, tem o Carrascal, que bate, tem o Luiz Araújo, que bate bem também, treina bem. É difícil, sabe, porque as faltas diretas não tem tempo para treinar. No jogo, quem jogou contra o Palmeiras e não pode chutar, treinar um número elevado de faltas, e também bola parada, escanteio, existe um risco se você ficar batendo escanteios, os jogadores com menos de 72 horas. Então é difícil treinar esse tipo de jogadas, né? Mas sempre que tem tempo, eu gosto que eles treinem, eu gosto que eles pratiquem com barreira, e aí sim, os aproveitamentos são baixos no Flamengo e no futebol mundial, né? Cada vez barreiras mais altas, goleiros melhores, e é difícil, mas é uma coisa assim que se pode treinar e podemos melhorar. Felipe, Gil, boa noite. Superando Gigantes Esportes, parabéns pela vitória. O treinador, geralmente, ele é um estudioso, e você é um dos treinadores que a gente sabe que realmente gosta de estudar tudo sobre futebol. Indo por esse ponto de vista, por esse pensamento, qual foi o maior mérito que você viu na equipe adversária que trouxe dificuldade para a sua equipe, e, na sua visão, qual o melhor mérito na noite de hoje, além do gol da sua equipe, diante da equipe do Racing?
O maior mérito para mim que tem o Racing é como eles se adaptam e se ajustam os jogadores dentro do campo perante as dificuldades que eles têm. Então, às vezes, eles são superados, eles têm uma inferioridade, 3 jogadores do lado deles, dois ou três jogadores, eles estão em inferioridade e eles tomam decisões onde sempre são positivas na forma defensiva, na fase defensiva. Isso, as equipes argentinas... e aí entra muito aquele negócio, é uma equipe que sabe sofrer, sabe jogar sem bola. Não tem problema em jogar sem bola. Então, para mim, essa é a maior dificuldade. E o que... O mérito do time para mim foi a paciência em não virar um jogo anárquico. Em todo momento acreditaram no plano de jogo e esse para mim era o melhor caminho até o gol adversário. Boa noite, Felipe, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Parabéns pela vitória de hoje, boa sorte também no jogo de volta. Eu não gostaria de passar essa coletiva sem que a gente pudesse perguntar para você sobre a opinião de uma notícia que surgiu hoje, quando você foi campeão da Copa do Brasil. Inclusive, você citou os meninos do Ninho e hoje tivemos a notícia de que foram absolvidos os réus do caso. Claro que o juridiquês não é o nosso ramo, mas eu queria saber de você o sentimento que você teve com essa notícia, se você talvez comentou sobre os meninos do Ninho hoje no vestiário, como forma talvez de estímulo, não sei, mas... Óbvio que a noite termina com uma sessão boa de vitória, mas imagino que talvez seu dia não tenha começado de uma forma muito boa. Eu gostaria que você pudesse comentar pra gente como recebeu essa notícia e o que ela gerou talvez em você. Obrigado. Não, todos vocês sabem a conexão que eu tenho muito forte com esses meninos e eu sempre vou no memorial que tem lá no Ninho. Fico sozinho lá e sobre a justiça realmente eu não estou nada por dentro disso. A única coisa que eu estou por dentro, independente do que aconteça, da dor que esses pais sentem, né, e sentirão para sempre, de não ter os filhos com ele. Não existe nada que possa apagar ou amenizar essa dor que eles sentem hoje. Por isso que eu sempre volto a repetir, eu estou aqui para ajudar qualquer um deles que quiser. Eu converso com alguns, tenho muito carinho por eles e me coloco à disposição sempre com o que eles precisar estou aqui para ajudar e, como eu sempre falo, enquanto eu estiver aqui, eles jamais serão esquecidos. E nada, é isso aí. Acabar mandando um abraço para todas as famílias que estamos juntos nessa dor. Ok? Obrigado, boa noite. Buenas noches para todos. La verdad que a nadie le gusta perder. Yo te diría, no voy a estar contento por perder. Pero la verdad estoy orgulloso de este plantel. Lo digo siempre, no porque estoy yo dirigiendo, Armando, pues, lo digo por ellos, porque la verdad veníamos con muchos problemas de lesiones, jugadores que no estaban al 100%, Roja que sabía que iba a jugar 60 minutos y la gastó de que estuvo, lo de Sosa, terminó, si lo ves a Sosa, pensé que fue una guerra, con todo el ojo todo cerrado, morado, abierta de la nariz. ¿Qué le puedo decir? Yo pienso que la gente se tiene que estar orgullosa de este plantel, porque se le plantó, tratamos de jugar igual, después ellos tienen un equipazo, sabemos, tienen una billetera más grande, tienen muchas más cosas que nosotros, mucho más poder, pero yo estoy abierto y agradecer a la gente por todo el apoyo que le dieron a este plantel, por haber venido, por haber copado todo y que juntos tenemos que estar más juntos que nunca porque estamos más vivos que nunca y sabemos que en casa nos vamos a jugar el sueño entre todos de poder ir a Lima. Gustavo, buenas noches. Nando Poder no, vamos a ir a Lima. Gustavo, buenas noches. Nando Maderna para el diario Le. Te quiero consultar si pudiste ver el gol que le anulan a Sosa y qué te pareció el arbitraje de esta noche. No voy a hablar del árbitro. No, la verdad que no sé por qué no se anularon el gol. Pero bueno, habrá visto. Porque la gente del VAR tampoco llamó, me parece. Habrá sido muy grande lo que hizo Sosa, pero la verdad que no entendí. No entendí, pero bueno. No voy a hablar del árbitro ahora.
Gustavo, ¿qué tal? Martín Idaverri para Racing de Alma. Recién vos decías, nos vamos a ver en Lima. La actitud, este equipo evidentemente no la negocia. ¿Cómo se revierte esto? ¿Desde dónde? ¿Desde lo futbolístico, desde lo físico, desde lo anímico? ¿Cómo lo pensás? Vos enfrentás a un equipo que hay que decir, es una selección, una cosa selección. Vos viste quién salía, quién entraba. Es decir, te llevan más que vos. Lo siento. Se compara que es uno de los mejores equipos de Sudamérica, que está compitiendo con los equipos europeos, con jugadores. Ahí. Por eso, ¿cómo se compite este partido? Con el corazón y con el alma, dejando todo, tratando de dar el 100%, esperando recuperar, que lleguen mejor algunos jugadores, pero este partido sabemos que son más que nosotros, cobran un poquito más que nosotros, cuerpo técnico, cuerpo médico, los jugadores. Pero bueno, estos chicos saben que tienen la memoria ahí adelante, nos faltan 90, 95, ojalá que den 8 minutos más también, como vienen acá, y con eso se compite, con eso vamos a competir, con eso, y más con toda nuestra gente en el cilindro. Gustavo, me acuerdo después de Paranaense en la derrota en Brasil, nos encontramos en Aeroparque y dijiste, estoy tranquilo porque yo ya sé lo que me van a dar estos muchachos en casa. ¿Te vas con esa misma sensación? Y seguro, siempre me voy con esa sensación. Cada vez que me decís cómo va a ser, porque hoy la verdad estamos jugando con un equipo con 75.000 personas en estado de ellos, y nosotros sabemos jugar de igual, y los pibes lo hicieron, y no estaban físicamente, teníamos más de medio equipo no estando físicamente, y bueno, hicimos un gol que no se cobró, pero yo pienso que al otro partido es en nuestra casa, con nuestra gente, bueno, pero bueno, hay que los sueños que hay que ir a buscarlo, y nosotros tenemos que ir a buscarlo de manera. Sabemos que es un partido difícil, contra un equipo que es un poderío terrible, tremendo, con jugadores de mucha clase, con un gran técnico, pero bueno, como dije cuando vinimos para acá, no hay que tener miedo a nada, tenemos que ir a buscarlo, y como sea tenemos que llegar a Lima. Gustavo, ¿cómo te va? Diego Lauzán para Radio La Red. Te quiero preguntar, ¿qué le dijiste a los jugadores cuando terminó el partido, después de todo lo que hablaste recién, del esfuerzo que hicieron para estar, y unas palabras para Cambeses, que te las jugaste en un momento por él y hoy la rompió? A los chicos, los felicité, orgulloso, se me caen las lágrimas cada vez que los veo. Si veo los en el estómago como están, parecía que fue de una guerra, y pide que no estaban para 90 minutos, lo hicieron, y la verdad que ya me pasa que más de técnico, me pasa ya como hincha, me siento reflejado en este equipo. Ya lo vemos que capaz que te dicen, sí, pero hay que jugar el partido al fútbol, sí, pero al fútbol cuando vos sabés que el rival a veces es superior a vos, porque vos tenés que saber con quién vas a enfrentar. Y a veces hay que ganar de otras maneras. El fútbol te da esa alegría, te da eso de decir, podemos tener más, pero nosotros tenemos, estos chicos tienen un corazón y un alma terrible, y quieren llegar más y llegar más alto. 2 minutos. Gustavo, ¿cuál crees que va a ser en la vuelta, cuál puede ser el factor clave para que Racing pueda dar vuelta a la serie y pasar a la final? No estoy tan viejo, te voy a repetir lo mismo, que estamos más juntos que nunca, todos, la gente, el que quiera este equipo, el que no quiera este equipo, pero el que quiera Racing tiene que estar con nosotros. Gustavo, justamente por respecto a eso, la gente que vino acá, ayer armó una fiesta en el hotel, hoy copó la cancha, pero no son solamente ellos, los que están hoy en Argentina, que tal vez se van a dormir un poco tristes, están escuchándote y quieren recibir ese último mensaje para ellos. Yo también, qué bronca, yo también una bronca enorme, pero estoy triste, me tiene que estar triste en Racing.
Yo pienso que hoy tiene que estar todavía más orgulloso del plantel, de cómo estos chicos representaron. Me vas a decir, no existe cada partido, no hicimos un partido. Tuvimos muchas dificultades, pero vos tenés que pensar a quién viniste, con quién te enfrentás. Es decir, y ellos lo demostraron. Por eso digo que la gente no quiero que esté triste. Yo pienso que la gente tiene que estar, y te lo digo yo como hincha. Yo estoy orgulloso de este plantel, no porque yo sea técnico, porque puedo jugar bien, más regular. Lo que hizo hoy, a venir a pararse de la misma manera. Después el rival te lleva, claro que te lleva. Sí, pero te llevaron, y sí, a veces te lleva. Es decir, podés presionar en algunos momentos, tienen una salida, todos saben con la pelota, todos saben que juegan. Lo obligaste a tirar a veces, tirar la larga, la pelota, porque los iban a presionar, pero bueno, no estaban al 100% estos chicos. Es decir, había muchas dudas, algunos chicos que no sé cómo jugaron, porque no estaban para jugar. Y la gastaron, lo de Sosa, lo de Roja. Ahora y lo de Camesi, no sé quién me preguntó de Camesi. Disculpame. Lo de Camesi le voy a contestar ahora. Disculpame. Y lo de Camesi, la verdad que estoy contentísimo por él, porque es un chico que trabajó, que esperó su momento, que fue puteado también. Y hoy está en un momento espectacular. La verdad que hoy demostró por qué Scaloni llegó a la selección. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a Gustavo por la presentación.